Embora meu trabalho na sociedade antioquina estivesse correndo muito bem, isso tinha um limite, né? Porque as crianças estavam crescendo. E logo eu teria que ensinar as técnicas do judô, né? Ficar o tempo todo dando aula de recreação. Eu precisava ensinar as técnicas do judô. Essas minhas aulas, elas eram educativas, preparatórias, né? Eu as dava com bastante facilidade. O problema é quando eu saía do tatame. Quando eu saía do tatame, a minha atenção estava toda voltada para como eu ia ensinar as técnicas do judô. Esse era o meu drama, esse era o meu problema, né? E alguma coisa me dizia que seria possível, né? Mas eu não sabia como. Então eu estava ali e falei, puxa, o tempo está passando, as crianças estão crescendo e logo, logo eles vão querer aprender o golpe de judô e como é que eu vou fazer isso, né? Eu não tinha a menor ideia. Até então eu não sabia o que eu ia fazer, né? Então esse tempo lá foi um tempo que eu fui me fortalecendo fisicamente, psicologicamente, eu estava feliz, né? Eu participava com ele das aulas, então estava tudo muito bem. Mas eu sabia que ia chegar a hora que essa situação teria que dar um basta, porque eu precisava ensinar as técnicas, né? Eu procurei saber se tinha algum professor, né, nas mesmas condições que eu, né, que pudesse servir de referência para mim, que pudesse me dar uma dica, né, mas eu não encontrei ninguém. Ninguém, nunca ouvi falar até hoje que exista um professor de judô sem uma perna. Então, puxa, como é que é o negócio? Eu vou ter que desbravar tudo isso sozinho, né? Mas eu tinha, assim, alguma coisa me dizia, olha, vai ser possível, né? Mas esse vai ser possível era só o meu sonho, né? Assim, na prática eu não tinha a menor ideia como é que eu vou fazer, como é que eu vou ensinar uma técnica que eu demonstrava e que hoje eu vou ter que me fazer entender através de palavras. Sabe, a conta por enquanto não fechava para mim, né? E por vezes eu me imaginei ensinando um golpe de judô, né? E aí eu me colocava no lugar do aluno, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu não conseguia entender o que o professor queria que eu fizesse. Ora, se eu mesmo não conseguia entender como fazer isso, como é que eu poderia querer que os meus alunos fizessem, né? Era uma situação assim angustiante. O termo é esse. Eu ficava assim, a minha cabeça não parava o tempo todo pensando o que eu faria. E o tempo está passando e assim, estava chegando um dia eu teria que ensinar a técnica, né? E cada dia eu marcava, puxa, menos um dia, está chegando, e aquilo me deixava ainda mais ansioso, né? Para saber como eu poderia fazer alguma coisa, né? E eu também estava dando aula, mas eu não deixei de ir no orquidário, não deixei de ir no jardim da praia, né? Então eu ficava ali nos meus pensamentos, né? Em busca de uma luz, né? Que me indicasse um caminho que eu pudesse seguir, né? E até então, nada. E o tempo foi passando, né? Eu já estava no final do segundo ano na Sociedade Antioquina, né? E muitos garotos já estavam, né? Eu sentia neles, assim, eles estavam ávidos por aprender os golpes, né? Porque todo mundo perguntava, normal, né? Familiares, amigos, tal. Escuta, você aprendeu algum golpe? Não, nós estamos fazendo um trabalho assim, sabe? Então, assim, eles já estavam ficando também sem respostas, né? E eu sentia isso muito, né? Mas eu não, até então, assim, puxa, eu não sei, não sabia nada, não sabia como fazer, o que nossa, dentro de mim, eu falei, nossa, eu sou professor de judô, então eu queria ensinar,
Mas, até então, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, né? E eu contava histórias para ele do judô. É uma coisa que eu vi, puxa vida, eu estou aumentando a ansiedade deles. Eu contava histórias de atletas, com quem eu aprendi, com quem eu treinei, falava de mim mesmo, do meu próprio treinamento. Então, depois que eu falei umas vezes, eu falei, nossa, mas aí eu estou dando um tiro no pé, né? Porque eu estou aumentando a ansiedade deles, né? E nessa coisa, o tempo foi se esgotando ali, e aí um dia eu estou sentado, não sei se foi na praia, eu acho que foi no Jardim da Praia, que eu estava sentado ali, né, e perdido nos meus pensamentos, né? E eu tive uma intuição muito forte. Essa intuição dizia para mim o seguinte: a sua academia tem que ser um templo e não um clube. E aquilo eu falei, mas que... Fiquei assim, né? Um templo e não um clube, né? Primeiro, eu estava dando aula num clube, né? Que não era meu, eu era apenas o professor. Então eu não podia transformar o clube em templo, né? Era uma coisa completamente desproposital, né? Mas aquilo não saía da minha cabeça depois. Todo dia eu com aquilo na cabeça. De repente eu me pegava pensando que a minha academia tinha que ser um templo e não um clube. E aquilo foi ficando cada vez mais forte, sabe? Insistentemente isso comigo, né? Poxa, eu dormia, acordava, um templo, não um clube. Eu ia fazer qualquer coisa, um templo, não um clube. Eu saía para a aula, um templo, não um clube. O tempo todo isso massacrando os meus pensamentos. Aí chegou um momento que eu falei, bom, chegou a hora, né? E aí eu saí da Sociedade Antioquina, né? Aluguei uma sala, né? Inicialmente coloquei os tatames, a sala até pequena, que eu me lembro eram 27 tatames, pouca coisa, né? E ali começou a nascer o templo da Associação de Judô Paulo Duarte. Onde isso vai dar, aguardem que eu vou trazer para vocês.